Agora iremos desvendar os enigmas do direito, simplificar as informações, semear o conhecimento e compartilhar o saber, porque o saber é direito de todos. Agora vamos estudar sobre o controle social formal. Mas inicialmente é necessário entendermos o conceito de dois filósofos em relação ao indivíduo vivendo em sociedade. Para Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é bom em sua natureza. Todavia, o problema é quando o homem é inserido na sociedade, a qual o corrompe. O outro é Thomas Hobbes, que para este o homem não sabe viver em sociedade porque já nasce mal. E é a partir desta visão que surge a tese da visão de um Estado absoluto. Contudo, Rousseau acreditava que o indivíduo com comportamento desviante ao bem de todos deveria ser forçado pelo Estado a manter um padrão considerado correto. E Thomas Hobbes acreditava que a sociedade necessita de um Estado autoritário que normatize as relações por meio das regras e normas de convivência. Entre esses dois, nós temos a posição de Paulo. A máxima paulina, descrita na Carta aos Romanos, descreve que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Com esta visão, o apóstolo Paulo, e assim o cristianismo, acredita que em nós há duas naturezas que nos acompanham desde a concepção, sendo o mal e o bem, e devemos escolher quem iremos alimentar para tornarmos-nos em quem queremos de fato ser. Para Freud, desde a infância, já apresentamos a perversidade. A educação e a civilização contribuirá para a transformação onde podemos pegar o nosso lado mal e transformá-lo em algo criativo. Afinal, somos tão mal por natureza ou somos tão bons? Somos realmente compostos de amor e perversidade? O fato é que o ser humano precisa ter as suas ações reguladas para poder conviver em sociedade de forma harmoniosa. Seja pelo controle social informal de diretrizes de conduta social compartilhada na sociedade ou pelo controle social formal. As três instâncias de controle social formal no Brasil são a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Agora vamos tratar de forma mais específica as três instâncias de controle social formal no Brasil, sendo elas a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A primeira instância de controle social formal está a cargo da polícia. Ademais, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, justamente através da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal, as polícias civis, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, as polícias penais federal, estadual e distrital, os guardas municipais e a Polícia Legislativa. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, sendo organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, e tem como funções apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser a lei. Também deve não só prevenir, mas também reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, além de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, como também exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.
Já a Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, conforme o Decreto 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e é subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como função principal a garantia e a segurança nas rodovias federais e em áreas de interesse da União, além de monitorar e fiscalizar o trânsito de veículos, bens e pessoas. Já a Polícia Rodoviária Federal, que também é um órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Já as polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, estão presentes em todos os estados brasileiros e têm por competência, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as infrações militares. Os seus agentes conduzem ou até mesmo participam de flagrantes e também atendem às ocorrências policiais, além de outras funções. As polícias militares é a polícia ostensiva que cuida da preservação da ordem pública e são forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Temos também as polícias penais federal, estadual e distrital. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a estes a segurança dos estabelecimentos penais e subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Já os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe também a execução da atividade de defesa civil e são forças auxiliares e reserva do Exército, e subordinam-se também governadores do Estado, Distrito Federal e dos territórios. Já a atuação das guardas municipais se consolida como uma atividade comunitária de segurança urbana, guardando e protegendo o patrimônio público municipal e apoiando os órgãos policiais quando solicitados. Portanto, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A Polícia Legislativa, apesar de não estar descrita no rol do artigo 144 da Constituição Federal, a Polícia Legislativa exerce funções de polícia judiciária, órgão policial da Câmara dos Deputados do Brasil, responsável em si, então, pela preservação da ordem e do patrimônio, bem como pela preservação e apuração de infrações penais nos edifícios do Congresso Nacional e de suas dependências externas, para tanto manter vigilância permanente por meio de policiamento ostensivo e sistema eletrônico. Também incumbe a este efetuar a segurança do presidente da Câmara dos Deputados em qualquer localidade do território nacional e no exterior, e a segurança dos deputados federais, servidores e quaisquer pessoas que eventualmente estiverem a serviço da Câmara dos Deputados, quando assim for determinado. Também planeja, coordena e executa planos de segurança física dos deputados federais e demais autoridades que estiverem nas dependências da Câmara dos Deputados. Desta forma, a Polícia Legislativa desenvolve um papel importante para a Câmara dos Deputados no Brasil. A Polícia do Exército, da Aeronáutica e da Marinha são forças armadas, instrumentos militares responsáveis pela defesa do Brasil. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas sob a egíde da hierarquia e da disciplina. As Forças Armadas atuam sob a autoridade suprema do Presidente da República, seu comandante em chefe. Suas funções são funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional, defender os interesses e recursos naturais, industriais e tecnológicos do Brasil, proteger os cidadãos e os bens do país, garantir a soberania da nação. Também é missão das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais constituídos
e, por iniciativa destes, atuar na garantia da lei e da ordem para, em espaço e tempo delimitados, preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação. A Força Nacional de Segurança Pública conta com o trabalho em conjunto dos bombeiros militares, das polícias militares, polícias civis, dos peritos das unidades federativas. Desta forma, a Força Nacional atua como um programa de cooperação entre os Estados e a União, sempre visando a preservação da ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio, além de atuarem em situações de calamidades. A segunda instância de controle social formal está a cargo do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, e tem como princípio basilar institucional do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ao Ministério Público é assegurado autonomia funcional e administrativa. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que corresponde ao Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e dos outros interesses difusos e coletivos. Também promover a ação de inconstitucionalidade ou a representação para fim de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. Defender também judicialmente os direitos e interesses da população indígena. No Brasil, o Ministério Público está subordinado à Procuradoria-Geral da República. A terceira instância de controle social formal está a cargo do Poder Judiciário. A organização do Poder Judiciário está fundamentada na divisão da competência entre vários órgãos que o integram no âmbito estadual e federal. A Justiça Federal, então, é composta por tribunais regionais federais e juízes federais, e é de sua competência julgar as ações em que a União, as autarquias ou empresas públicas federais forem interessadas. Existe a Justiça Federal Comum e Especializada, que é composta pela a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. À Justiça Estadual cabe o julgamento das ações não compreendidas na competência da Justiça Federal, comum ou especializada, é, portanto, competência residual. Os estados também têm sua Justiça Militar, cuja função é julgar os crimes próprios cometidos pelos policiais militares. Cabe ao Poder Judiciário o recebimento de processos e de denúncias ofertadas pelo Ministério Público. Caberá ao Poder Judiciário, em conformidade com a lei, julgar os conflitos que surgem na sociedade, que tenham chegado até ele por iniciativa dos interessados, sempre interpretando as leis e aplicando o direito de acordo com os casos concretos. O Poder Judiciário é organizado em 3 instâncias quanto à estrutura do mesmo. Quanto ao funcionamento do Poder Judiciário, se dará por meio de instâncias judicantes, as quais visam a concretização dos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Em regra, a primeira instância corresponde aos órgãos que analisará e julgará inicialmente as ações apresentadas ao Poder Judiciário. As decisões por ela proferidas poderão ser submetidas à apreciação das instâncias superior, composta por órgãos colegiados, dando oportunidade às partes conflitantes de obterem o reexame da matéria. Aqui é garantido o duplo grau de jurisdição. Ainda temos o Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário encarregado de controlar a atuação dos demais órgãos. É uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do judiciário brasileiro,
principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Os tribunais e juízes do trabalho, que compõem a Justiça do Trabalho, que é um ramo do Poder Judiciário brasileiro composto pelo Tribunal Superior do Trabalho e 24 tribunais regionais do trabalho, que são os TRTs, e juízes do trabalho, sendo que a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial de primeiro e segundo grau será exercida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, abrangindo os entes de direito público, externo e da administração pública, direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, as ações que envolvam o exercício do direito de greve, as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, os mandados de segurança, habeas corpus, habeas datas, quando o ato questionado envolver a matéria sujeita à jurisdição, os conflitos de competência entre órgãos de jurisdição trabalhista, ressalvado que dispuser o artigo 102, inciso 1 da Constituição, e as ações de indenizações por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho, assim como as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados, assim como as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalizações das relações de trabalho, a execução de ofício das contribuições sociais prevista no artigo 195 da Constituição, seus acréscimos legais decorrentes da sentença que também vinha proferir e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Quanto aos tribunais de juízes militares, são órgãos da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares instituídos por lei. A Justiça Militar compete processar e julgar todos os crimes militares que estejam definidos em lei. O Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Os ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Agora chegou a sua vez de semear o conhecimento e compartilhar o saber.